Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Aqui já é tardezinha, quase 18 horas. Isso, quase 18, mas 17h45 de sábado, 1º de fevereiro. Vamos para a parte 2 de 12 partes. Segundo mês de 2025, que Deus te abençoe grandemente. Amém? Que acharam do meu estilo? Eu gosto. Tenho usado mais véu e lenço e daí tô usando esse. Faz tempo que eu tenho esse aqui. Ele é um chale também, né? E enfim. Bem-vindo. Eu sou Melissa, vou me apresentar. Eu sou cristã, eu sou mãe, eu sou escritora, artista, autista e superdotada. Uma pensadora. E aí, hoje eu vou fazer, que vai para a playlist, Short de Fé, tá? E hoje é sábado, eu tava pensando sobre isso, o mês ele começa no sábado, e o sábado para Deus significa descanso, né? E aí eu quero perguntar para Deus, o que é esse descanso? Sobre o que nós temos que descansar? E quando eu coloquei esse estilo aqui, né? Do véu no cabelo, a maquiagem aqui preto, né? O colar, brinco. Isso me remeteu aos árabes, mas eu acredito que os israelitas também, as mulheres também cobriam o cabelo, inclusive está lá no Novo Testamento também, há várias igrejas também, várias não sei, né? Mas há uma ou outra, pelo menos, em que as mulheres cobrem os cabelos, né? Mas isso me remeteu primeiramente aos árabes. E me deu uma certa estranheza, né? Uma culpa por estar ornamentada assim. Eu não sei, eu vou falar dos meus sentimentos. Uma culpa por uma guerra que não é minha. Uma culpa por uma briga que não é minha. Então, não sei. Eu quero que Deus, eu sempre venha aqui com um caderno em branco. Eu pego meu caderninho, eu tô vendo agora. Eu venho com uma criança, né, correndo, vindo com esse caderninho e chego aqui até vocês e deixo que Deus vá construindo. Então eu vejo essa guerra, eu vejo o descanso e eu vejo assim, nossa Senhor, essa guerra não é minha. O que eu faço, né? E outra, eu sou pequena, né? Será que você tem que ter culpa de gostar de alguém? Alguém que é do lado inimigo? E que culpa eu tenho de algo que aconteceu lá atrás, quando nem era nascida, nem meus pais, nem meus avós, nem meus tataravós? E como é que uma atitude errada, impensada, onde essa atitude foi cometida por falta de amor, né? Por falta de amor a uma criança, a um filho, a uma mulher que estava numa situação de fragilidade ali, né? Tô falando de Abraão e Sara. Estou falando da rivalidade entre duas crianças, da rivalidade entre pessoas que nem sabem que existe uma rivalidade. As crianças, elas são puras, elas podem brigar ali, mas logo elas fazem as pazes, sabe? E pode ser que os nossos pais tenham rivalidades ou pessoas próximas a você que ficam se brigando ali por alguma coisa na qual nem é importante para você, e você pensa, nossa, por que as pessoas estão se matando por causa disso, né? Por que as pessoas já não se matam por causa de terras, né? Não se matam por causa
Não tanto como antes, né? Era comum a invasão de terras, destruir famílias, queimar casas, ficar com todo o patrimônio dali, né? E aqueles que invadiam, entravam, destruíam, matavam, eles eram os heróis, né? Porque nós entendemos que a parte Jesus foi crucial nisso, né? Que era melhor lidar com a perda, com a injustiça, do que se tornar igual ao teu inimigo, né? Ele disse: se te baterem nessa face, você dá outra, bate nessa também, né? Se você me tomar isso aqui, eu falo, não só leva esse, leva meu colar, leva meus brincos. Quer levar meu vestido? Leva meu vestido também, né? Então, houve uma mudança de pensamento a partir de Jesus sobre o que é ser um herói, o que é ser bom, o que é ser um filho de Deus, o que um filho de Deus faz. E eu estava lendo um livro que fala sobre a Bíblia, sobre muitas coisas, aí ele fala, aconteceu tal coisa ali, matança, até as crianças foram passadas ao fio da espada, né? Não, mas é por causa disso, daquilo, e eu venho construindo com vocês uma mensagem onde eu entendo que não há justificativa, sabe, para a violência, até porque quando os discípulos andavam com Jesus, eles também queriam justificar. Vá ali, Jesus, porque eles não te aceitaram, então passa a espada neles. Ele dizia, não, quem é o pai de vocês? Com qual pai vocês estão? Então, há uma mudança de pensamento, né, que se chama metanoia, enfim. Acho que existem outros nomes também, mas é muito drástica essa mudança, sabe? De Jesus para o velho homem, para os patriarcas, para os profetas. Então, eu não sei, é muita coisa, é muita história, é muito tempo, e eu quero passar. Não tem tanto conhecimento, mas eu vejo assim, e às vezes eu vejo isso, 2.000 anos, 4, 5, 10, 5 milhões de anos, eu estava vendo há quanto tempo um homem existe, 5 milhões de anos, às vezes eu vejo como um bolo, como se alguém fizesse um bolo e me desse aqui o bolo, sabe? E eu vejo assim, eu vejo que ele veio vindo de um processo assim muito, eu, ser humano, sou frágil, eu, ser humano, sou pequeno, né? Eu trabalho, eu como, eu me alimento e eu descanso. Ao descanso, eu descanso. Para que eu trabalho? Para comer e para poder descansar também, né? E quando eu descanso é para poder trabalhar, mas assim não é. Ai, como eu vou dizer? É que hoje eu tô sem cachorros, mas eu observei muito tempo meus cachorros. Entendendo que olhando para eles, eles eram muito importantes para mim, entendeu? Muito, muito preciosos mesmo. E eles só ficavam debaixo do sol se lambendo. Então eu pensei assim, da onde que vem a dignidade, né? Da onde que vem o valor, né? Se eles, como cachorros, não têm capacidade de raciocínio como eu, nem de escrita, eles têm tanto valor só ficando debaixo do sol se lambendo, e fazem as fezes, o xixi no chão por aí, né? Se eles têm tanto valor, porque muitas vezes eu acho que eu não tenho. E não só eu, muitas pessoas, né? Muitas vezes, sabe, com muita autocobrança de muitas coisas. Nossa, o problema é eu querer construir uma mensagem muito complexa com vocês. Mas para que vocês entendam um pouco, o ser humano veio dessa simplicidade, como tem falado, né? Eu sou simples, eu nem roupa uso, às vezes uso uma pele de animal, folhas, né? Isso nem era pele de animal, eles eram vegetarianos, veganos, né?
E aí foi vindo toda a complexidade, eles foram criando trabalho, eles foram criando organização, eles foram criando formas. Só que nisso que eles começam a criar muitas formas, eles começam a criar um sistema de crueldade embutido dentro do seu raciocínio. É muito complexo isso, é muito desses consensos sórdidos, né? Se tem algo muito bonito, mas por trás a crueldade está embutida, entendeu? Para que esses sistemas funcionem. E um erro. O que é o erro? Onde existe crueldade é erro. Onde existe falta de amor é erro. Onde você faz uma troca, sabe? Hoje eu estava pensando, Senhor, por que as pessoas falam, né, o mal necessário? Para eles, o apedrejamento era o mal necessário, o sacrifício era o mal necessário, não existe o mal necessário. O mal não é do Senhor, a crueldade não é do Senhor. E aí ele vem se tornando cada vez mais complexo. Ele vai se tornar mais, ele vai piorar. O ser humano, ele tem uma capacidade de melhorar as coisas, que eu digo a facilidade, mas piorar na questão de fazer coisas bonitas onde a crueldade é embutida, né? Porque assim, quando você olha, você fica olhando às vezes para algumas coisas que funcionam, que são muito bonitas e você fica tão distraído que você não percebe a crueldade, né? Aqueles que estão sofrendo, né? Eu sempre falo para vocês que eu sou a favor da vida, que eu sou contra o aborto. Então, uma das coisas é se cria uma facilidade, né, de você resolver problemas, esse tipo de problema de, como eles dizem, né, gravidez indesejada. Eu acredito que nenhuma criança é indesejada. A gravidez pode ser que a mulher que ficou grávida, ela não deseja, mas a criança, ela é desejada, pelo menos pelo Senhor. Pode ser que todos a rejeitem, pode ser que, como Jesus, né, todos o rejeitaram, mas Deus não. Então, se criam facilidades onde a crueldade está embutida, as coisas ficam mais fáceis, mas aquele que sofre, ele não pode ser escutado, né? Como esse outro filho de Abraão, em que foi expulso de casa porque chegou o outro, né? Que se tornou mais importante. O outro era filho da promessa, filho de uma mulher livre, né? E assim, por mais que muitas vezes eu escuto muita pregação sobre isso, nós somos descendentes de Sara, de uma mulher livre, não da escrava. Como se a escravidão fosse uma desonra perante o Senhor. A escravidão não é uma desonra perante o Senhor, porque até os israelitas foram escravos. Qual é a desonra para o Senhor? A falta de amor. Não amar o teu próximo. Entendeu? A crueldade. E aqueles que são mais velhos, eu imagino que a Sara era mais velha, o Abrão era mais velho, a escrava era mais nova. Então, eles, muitas vezes a gente acha que as pessoas mais velhas, elas terão mais cuidado com a gente, né? Elas serão mais aptas a nos amarem, né? Mas não, isso não é questão de idade, né? E mesmo no deserto, diante de toda a dificuldade, aquela mãe, ela não ousou pensar em sacrificar o seu filho para que Deus mudasse a sorte dela, porque ela poderia, né? Eu imagino que ela era bem nova. E agora me veio a mente, se ela fizesse que nem Abraão, vou sacrificar essa criança, matar essa criança, porque eles faziam muito o ritual do eu compro o meu milagre, né? Eu pago com sangue. Ela poderia pensar, eu vou matar essa criança para que Deus mude a minha sorte, sabe? Como se faz muito em, como
rituais de magia negra, né? As crianças, elas são, sabe? Porque eles dizem, eu não sei se você já assistiu especialistas falando, né, de magia negra, de produtos de beleza, né, que dizem que astros, né, não sei se é verdade, de Hollywood usam, onde a dor, né, é uma oferenda, né, a Deus. Não sei qual Deus é esse, né, mas com certeza não é o meu. É um Deus que se agrada da dor, que se agrada do sangue derramado. Mas ela não fez como Abraão faria ainda futuramente. Quer dizer, não fez, né? Porque houve uma troca. Mas me perdoem, mas quando João Batista aparece, obrigada, João Batista, porque ele acabou com isso. Ele diz: arrependei-vos, porque só o arrependimento salva. Agora, eu não sei se você está em uma guerra que não é sua, sabe? Deus está falando para você, descansa, tá? Porque a vitória é Deus que vai te dar. A vitória. O que você faz para você não perder? Não fazer nada baseado em crueldade, ódio, vingança, tristeza, sentimentos baixos, sabe? Orgulho, sabe? A minha filha, ela faz uma coisa muito, né? Eu acho que a gente faz de vez em quando. Que quando ela tá brava, ela chora. E aí, às vezes, eu falo pra ela alguma coisa que a gente vai fazer naquele dia. Não, mamãe vai te levar ali, você vai no parquinho, você vai não sei o quê. Mamãe vai comprar isso pra você, né? Vai comprar uma fruta, não sei. Um sorvete. Eu sou vegana, mas ela não é, tá? E eu já falei aqui do veganismo, né? E ela pega e diz assim: mas eu não quero parquinho, e chora, eu não quero isso, não quero sorvete, porque ela está brava. Só que na hora, quando a gente sai, ela começa a pedir aquilo que eu tinha oferecido, e às vezes eu falo para ela: sabe, filha, eu deveria dizer para você, não, agora você não vai ao parquinho, porque você fez, né, aquele escândalo em casa, dizendo que não queria só porque estava brava, ou você disse que não queria o sorvete, você disse que não queria isso, não queria aquilo. E eu tenho memória, eu lembro disso. Então não se zangue com o Senhor, e talvez é questão de tempo, mas não faça também como Abraão, porque assim, momentaneamente eu vejo que na maioria, muitas vezes Satanás ganha momentaneamente. Eu tô fazendo com vocês ali o testemunho da mulher que quase se divorciou, né? Que foi traída pelo esposo e momentaneamente, sim, Satanás ganha. Ganha até na igreja, né? Porque o esposo dela trai ela com uma mulher casada da igreja. E que conquista, esse novo casal conquista espaço até na igreja, né? Porque os pastores ficam assim, e os irmãos também todos, olha, acendeu a luz ali, ficam amarrados com a situação, porque diz assim, ele não quer voltar com você, ele, né? Então, não sei se eles continuam frequentando a igreja ainda, mas eles são da igreja, né? E momentaneamente, muitas vezes, o diabo ganha. Mas lá na frente, sabe, Deus comanda. Agora, se você comete uma atitude baseada na crueldade, né, na falta de amor, o problema é que essa atitude, ela vai resultar numa guerra que vai prejudicar pessoas que não têm nada a ver, entendeu?
pessoas inocentes, e de uma coisa assim pequenininha que poderia ser resolvida dentro da sua casa, resolva as coisas dentro da tua casa, com o teu filho, com a tua esposa, porque isso vira uma guerra lá fora, entendeu? Um problema seu pode virar uma guerra dentro do teu trabalho, no trânsito, sabe? Você pode fazer guerra no trânsito. Então, muitas pessoas que estão com problemas e vão fazer guerra lá no trânsito, vão matar alguém no trânsito, vão, sabe? Enfim. Então, tem que tomar cuidado com isso, amém? Mas é como se houvesse alguma coisa em que a gente precisa ver, que é essa guerra do Senhor. Nós só não podemos criar mais situações de guerra. E a guerra, ela não começa com a guerra. A guerra, ela começa com a frieza. Em algum momento, Abraão desprezou aquela criança e desprezou essa escrava, né? Por quê? Porque ele já tinha recebido a promessa. É como assim, ai, eu saio do meu bairro pobre, vou pro bairro de classe A e começo a desprezar aquelas pessoas, porque eu já recebi minha promessa. Eu recebo uma promoção, saio de funcionário, vou para gerente e começo a desprezar os funcionários, aqueles que eram meus colegas. Entendeu? Ah, eu sou pobre, começo a desprezar pobre. Não sei o que. Mas então, assim, é uma atitude de desprezo, uma atitude de raiva, baseada em orgulho, em arrogância, em falta de amor ou em mentira, ela cria uma guerra. A guerra não começa com a guerra, começa com a falta de amor. É uma faísca. Tô vendo, é uma faísca e depois. Bom, então descansa, ore. Eu tava pensando em dizer para vocês que hoje mesmo eu fiz essa oração e às vezes eu faço isso. É uma coisa quase que de entrega, tipo, não sei o que falar, não sei o que dizer, já disse tudo para Deus, que eu me ajoelho e me debruço assim, eu só respiro e fico ali, como se eu estivesse entregue. Sabe, como se tivesse um rei assim, eu tivesse que me curvar e esperando alguma sentença. Só que isso com Deus, tipo, estou aqui, estou entrego ao Senhor, meu corpo, alma, espírito. Porque esse é o ano, né, do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, esse é o ano de sentença divina. Então essa guerra já não é mais nossa, nós temos que descansar. Amém? Nós temos que descansar, nós só não podemos cometer mais besteiras. Deus está pedindo, não cometa mais besteiras, né? Não peque mais. Eu não sei, eu fiz para você esses dias sobre os 7 pecados capitais, né? Onde diz que capitais vem do que? De cabeça, ele encabeça outros pecados, ele começa, só que cada um tem a sua fraqueza, mas a gente pode perpassar por vários pecados. Você pode ter um dia que você tem uma ira, né? Mas se você pode controlar isso e confessar diante de Deus, mas não confessar assim, eu sou assim, sabe? Tem gente que balando sombra, eu sou assim, pronto. Não é só assim, pronto. Eu sou assim, eu quero mudar, eu não quero machucar as pessoas, entendeu? Eu não quero machucar meu filho, minha esposa, meu marido, eu não quero machucar as pessoas com isso que eu tenho, entendeu? O que eu ia falar? Que eu fiz também para vocês, que diz que os 7 pecados capitais, eles, em geral, eles vêm de uma virtude, né? De algo bom que Deus cria para nós, em que a gente utiliza de uma forma errada, de um excesso, e aquilo vira um pecado, né?
Como eu tô falando, descanso, por exemplo, o descanso pode virar preguiça, descaso com a vida, pode ser, eu não tenho vontade de tomar banho, não tenho vontade de me arrumar, enfim. O descanso também não significa que você vai parar de orar, porque às vezes eu pensava isso, eu vou descansar, então descansar no Senhor e vou ficar um tempo. Às vezes eu até marcava na agenda, eu falava período de pausa. Eu tinha isso alguns anos atrás. Eu tinha um tal de período de pausa onde eu me obrigava a parar de orar. Acredita? Eu tinha isso. Eu achava que Deus tinha que manifestar aqueles dias sem que eu orasse. Hoje já não entendo assim, nós não temos que parar de orar, até porque uma das palavras para mim esse ano é Lucas 18, que é o quê? É uma viuvinha que ela insistentemente pede a mesma coisa. E ninguém julga, o juiz é injusto, o país é injusto, as pessoas em volta são injustas, tudo é injusto para ela, né? E ela pensa que ninguém a escuta, mas Deus a escuta, né? E ele diz: quando eu voltar, será que eu encontrarei fé na terra? Então, assim, por mais que você tenha que descansar, Deus fala: só não cometa mais besteiras, por favor, né? É uma coisa que ele me disse também. Então, você sabe qual é a tua fraqueza, teu pecado capital, que encabeça outros pecados, começa nesse aí, desanda tudo, não deixa o bolo cair, né? Aqueles bolos de casamento de altar cair. E você pode amar as pessoas mesmo e deve amar os seus inimigos, sabe? Eu vejo que muitas pessoas elas se sentem na obrigação de odiar o inimigo, né? Porque pra falar assim, olha, veja que eu não sou trouxa, eu tô odiando fulano, né? Que me fez mal. Não, você é trouxa de odiar, porque você fica igual fulano, e quer dizer que se ele for pro inferno, você também vai junto. E lá vocês vão ter que ser amigos. É isso, eu vou tirar a palavra, né? Jeremias 51, 8. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e este lhe pronunciou a sentença. No 11, vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia de sua morte. Prendeu. Ele foi abandonado primeiro. Prendeu, furou os olhos dele. Eu não sei se eu quero comentar sobre isso. Lucas 21, 22, 13. Depois eu falo rapidinho. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Aqui eles encontram tudo. Jesus manda, vamos em tal lugar e vocês vão encontrar um lugar assim para a gente fazer a última ceia. Aqui ele vai ser traído, né? Ali Zedequias ele foi abandonado. Antes dele ser pego e ter os olhos furados até o dia da morte dele. E muitas vezes a gente vai passar por esse processo, né?
de ser abandonado, de ter os olhos furados, né? De ser com muitas pessoas e no meio delas está um traidor, né? Tá alguém que não está sendo sincero, alguém que não te deseja o bem. E talvez você saiba disso, talvez não saiba. Às vezes o abandono já é esperado, às vezes o abandono é uma surpresa. Só que mesmo assim é preciso descansar. É o que Deus está falando. Descansar. Porque, como que é um ensinamento que eu vi esses dias, eu passei para vocês, o mais importante é amar do que ser amado. Por isso que Jesus ama Judas. Mesmo depois de traído, amigo, né? Você aqui o beija, né? Não é. Muitas pessoas podem dizer, nossa, Jesus é sonso, Jesus é... Não. Ele continua sendo amigo de Judas mesmo quando Judas já não é amigo, né? Então, é isso. Então, eu peço que você descanse e que você escolha amar, porque o fato de não amar as pessoas, tanto as pessoas que te fazem bem quanto as pessoas que não te fazem bem, alguém que você tem responsabilidade ou não tem, né? Qualquer fio de crueldade, ele vai lá, ele vai rodear, ele vai rodear, ele vai rodear, e ele vai fazer as piores coisas. Uma coisa pequenininha se torna, como eu disse, a faísca, né? Existe a faísca, fogo do Espírito Santo, porque eu tenho pensado nisso sobre que nem tudo, e esse ano é sobre isso, nem tudo nós precisamos dar o nosso consentimento, sabe? Para que Deus faça. Quando Ele quer fazer algo, Ele faz, nós não precisamos, sabe? Às vezes você pode estar num dia de trabalho, mas você faz sempre aquela coisa, né? Ou mesmo um dia de descanso, então você até descansa quando faz essas coisas, mesmo quando está muito cansado, porque você fica no automático, né? E tá me vindo muito, muito à mente esses dias Zacarias, né? Em que ele está no templo e ele já faz há muito tempo aquilo, eu acho, né? Então ele tem uma fé muito de processo, né? E talvez muitos de nós, a gente acredita em processo, não acredita na vontade de Deus, na sentença divina. E ele acredita que ele já alcançou tudo que ele poderia alcançar. Então ele não espera mais nenhuma novidade, né? Principalmente uma novidade biológica que vem de uma carne velha dele e da esposa dele, né? Eles são velhos já. Então, é algo humanamente impossível. Então, por mais que ele diga que acredita em Deus, mas no fundo, ele acredita só em um Deus espectador. É isso que eu falei com Deus esses dias. Muitas pessoas acreditam num Deus espectador, não num Deus realmente onipotente, onipresente, sabe? Que entra e faz, sabe? A reviravolta, como ele entrou, como que Deus entrou na humanidade para dizer tudo errado? Com Jesus, né? Sacrifício para, violência para, odiar o inimigo para, apedrejamento para, né? Diferença entre os nacionais, os estrangeiros para. Então, se muita coisa ele vem, ele entra através de Jesus, que prega ali durante, acho que 3 anos, né? Em 3 anos ele muda a humanidade. Em três anos, amém? Deus vai mudar a sua vida. As pessoas não vão mais reconhecer você. Você vai ser outra pessoa. E Deus entra e muda Zacarias e diz, eu sei que você acredita nesse processo de ficar arrumando os objetos do templo,
sabe? Deixar tudo organizadinho, coloca o holocausto ali, queima, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Mas você não espera, não tem nada mais inesperado, né? A tua fé é num Deus espectador, não. Eu sou o Deus autor, não espectador. Vou ficar olhando a sua vida. Então você descansa, porque eu que vou escrever, eu que vou entrar e vou agir. E aí Zacarias não crê, né? Ele fica mudo por bastante tempo. E a gente deveria mesmo ficar mudo, sabe? Nós que dizemos que somos crentes, que acreditamos, de fato não acreditamos. Eu tenho certeza que todos nós ficaríamos de boca bem fechadinha se Deus aparecesse para nós e dissesse o que Ele quer fazer na nossa vida. Nós não acreditaríamos. Nós não estamos acreditando nesse momento, sabe? Nós não estamos. Eu tenho certeza que eu não estou acreditando. Tenho certeza que a minha fé deve ser 0,1. E a sua também. De 0,1 para 0,2. É isso. Deus abençoe você, tá? Se você for esse Zedequias abandonado e de olhos furados, se você for alguém que tá tentando perdoar um amigo que te traiu, sabe? Eu só digo uma coisa pra você. Não cometa besteira de odiar, sabe? Quem te fez mal. Não, o mais importante é amar do que ser amado, tá? E lembre-se que toda atitude baseada na falta de amor, ela terá graves consequências. Não só na tua família, mas no mundo. Graves consequências. Daqui 2.000 anos, 3.000 anos, sabe? Então, assim, tudo que a ciência está decidindo, baseado no não amor, que as mulheres estão decidindo, eu tenho completa liberdade. Qualquer decisão de não amar, graves consequências, tá? Destruidoras. Destruidoras. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.